É com muita satisfação e muita alegria que eu digo: Pai seja convosco. Aqui quem fala é o pastor Delnildo de Jesus. Quero saudar a todos aí da Assembleia de Deus Adornada, cujo presidente é meu amigo pastor Abdias Martins. Eu quero saudar a Igreja Adornada, Assembleia de Deus Adornada de Santa Isabel, da Moca, de Santo André, de todos os lugares circunvizinhos onde tem uma congregação que esse vídeo chegar. Eu quero que você seja edificado por essa palavra nesse momento crítico, caótico e tão difícil. Nós estamos aqui continuamente acreditando no poder do nosso Deus. A palavra que eu tenho é a seguinte palavra que está aqui em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. Esse não conheceu, ele não coabitou com ela, não teve nenhuma relação sexual. Não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Todos nós sabemos que o casamento, ele era feito em 3 fases. A primeira fase era a fase da promessa. Era a fase ainda quando era criança. Era a fase quando ainda era bebês, crianças, né? Então o pai, junto com o outro, ele fazia essa promessa. Meu filho casará com a sua filha, minha filha casará com seu filho. Depois da promessa, tinha a segunda fase, que era a fase do casamento. Ele casava, mas ele não coabitava com ela, né? Ele não coabitava, ele não ia morar com ela. Ele casava e ele ia para a segunda fase, que é a fase do desposamento. Essa fase do desposamento, ela é muito interessante porque era a fase que ele ia preparar a casa, preparar a morada. É aquilo que Jesus fala lá: não turbeis os vossos corações. Na casa de meu pai há muita morada, né? Senão não teria dito, vou vos preparar lugar. Quer dizer que já havia morada, mas ele iria preparar o lugar. Então essa fase do desposamento era a fase, né, aonde ele ia preparar o lugar para depois voltar para as bodas. E sim, nesse período ele tinha a primeira relação com a sua esposa. E é interessante que quando José voltou da fase do desposamento para as bodas, que ele chegou, Maria, de uma forma extraordinária e divina, ela estava grávida do nosso Senhor, né? E José teve um sonho, onde o anjo pediu para que ele viesse aceitar Maria daquela forma que ela estava. E José, ele obedeceu, ele se abdicou de algumas coisas, de alguns privilégios, e é sobre isso que eu quero falar. O privilégio que José, ele teve que se abdicar. Todo homem, ele quer que seu filho tenha o seu próprio sangue, quer que seu filho tenha o seu próprio sangue, o sangue dele, o sangue do pai. E José não teve esse privilégio que Jesus tivesse o sangue dele, porque Jesus não foi feito da carne nem do sangue. O sangue de Jesus foi fabricado por Deus. Ele já veio com esse sangue do céu, é um sangue diferente, é um sangue purificador. Então, o próprio Pai colocou esse sangue nele. Então, Jesus não tinha o sangue de José. Então, José, como pai de Jesus, né, entre aspas, Jesus não tinha o sangue. O segundo privilégio foi, ele não teve o privilégio de passar, né, a lua de mel quando voltou do período de desposamento com a sua esposa. Ele não coabitou, ele não teve o direito de tirar a virgindade da sua esposa, né, quando no tempo que era para ser tirado, para ser coabitado com ela. Ele não usufruiu desse privilégio quando era para usufruir. Ele teve que esperar 9 meses depois que nosso Senhor Jesus nasceu. Então, esse foi um privilégio. O terceiro privilégio que José teve que se abdicar. Todo homem, ele quer ter o privilégio de colocar o nome no seu filho. E José, ele não teve esse privilégio de colocar o nome
o nome no seu próprio filho. Por quê? Porque o anjo já tinha dito, o nome dele é Emanuel, o nome dele é Jesus, ele é o Deus conosco. Então ele perdeu, ele não teve esse privilégio de colocar. O que foi que José fez? José, ele se abdicou, né? José, ele renunciou, ele colocou todos esses privilégios que ele tinha no altar de Deus. Ele colocou todos esses privilégios no altar de Deus. E como é glorioso e como é tão poderoso quando nós colocamos os nossos privilégios no altar de Deus, na presença de Deus, que nós nos derramamos diante desse altar e colocamos na presença de Deus. Como é glorioso e poderoso, porque Deus, ele é tão forte no seu propósito que ele nos compensa com outros privilégios. Ele nos compensa com outras vitórias. Deus nos compensa com outros milagres. Quando nós colocamos os nossos privilégios no altar dele e aceitamos o privilégio dele, então aí nós temos poderosos e gloriosos privilégios e grandes recompensas poderosos da parte de Deus. Então, essa é a palavra profética. Porque qual foram os privilégios que José teve? O privilégio, qual foi o homem? Qual foi o homem? Eu lhe pergunto agora, você que está me ouvindo nesse vídeo, qual foi o homem que teve o privilégio de carregar o Filho de Deus no colo? Qual foi o homem que teve o privilégio de ninar o Filho de Deus no colo? Me diga qual foi o homem na terra que teve o privilégio de limpar o bumbum do Filho de Deus? Qual foi o homem que teve o privilégio de colocar, de ninar, de beijar, de ter o Filho de Deus em casa, de carregar ele no colo, dizer Jesus? Qual foi o privilégio que teve? Qual foi o homem que teve o privilégio de dizer Jesus? Vai se arrumar, limpa essa cara, menino, tá toda borrada, deixa esse martelo aí, menino, vem cá, Jesus, vai se arrumar, hoje é sábado, é o dia do culto, temos que ir para a sinagoga. Quem foi o homem que teve o privilégio de ter Jesus em casa? Porque para ter Jesus em casa, tem que se abdicar de alguns privilégios. Para ter Jesus em casa, tem que renunciar a algumas coisas. E aí às vezes você chora porque você perdeu devidos privilégios, você perdeu devidas pompas, devidos gabaritos, devidos apogeu, devidas coisas. Mas eu quero lhe falar, você vai rir disso tudo quando tudo isso passar, porque você tem Jesus em casa. Porque quem tem Jesus em casa, nenhuma praga chegará à sua tenda, nem mal algum, nem a seta que voa de dia, nem as pestes que andam na escuridão, nem as mortandades que assolam meio-dia. Eu quero profetizar na sua vida através desse pequeno vídeo, dessa mensagem profética que vai ao seu encontro agora. É no nome de Jesus. Eu quero te dizer, você entregou, você se abdicou dos aboates, das drogas, do crime, da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, mas você tem um privilégio diante de toda essa pandemia, diante de tudo isso. Eu estou todo arrepiado aqui. Você tem Jesus em casa. Quem tem Jesus em casa não tem o que temer. Quem tem Jesus em casa tem a provisão completa, tem a vitória completa, tem a cura completa. E eu quero lhe dizer, você vai rir tanto quando você chegar na glória, você vai rir tanto quando você chegar na eternidade, porque alguém vai olhar para você e vai dizer, como você é um grande vitorioso. Sabe por quê? Você não sabe o que é que Deus vai fazer na sua vida. E essa é a palavra. Você chora porque perdeu devidos privilégios. Você chora porque Deus fez com que você viesse abdicar de algumas coisas. E você não sabe o que é que Deus vai fazer da sua vida da agora em diante. Então não chore porque você perdeu, porque alguma coisa deu errado. Quem sabe esse relacionamento, quem sabe lhe tiraram daquele trabalho, quem sabe você não foi convocado para aquilo que você queria ser convocado. Mas a palavra que eu tenho para você é essa: você tem Jesus em casa. José se abdicou, aquele que estava no seio do Pai, aquele que era o mistério escondido de Deus, que era a última peça do checkmate, aquele que era, louvado seja Deus, chamado pelo cego de filho de Davi, aquele que é reverenciado pelos anjos, está na casa dele. Eu quero lhe dizer, no dia em que você chegar no céu, você vai rir de muitas recompensas que você vai receber e que eu vou receber. Sabe por quê? Porque nós abdicamos de muitas coisas que
nos poderia fazer sofrer só para ter Jesus em casa. Então, não fique chorando porque você está em casa, porque você está passando por essa situação. Se algumas coisas não estão acontecendo como você quer que aconteça, se algumas coisas não estão funcionando na engrenagem que você quer que aconteça, é porque Deus tem maiores coisas para nós. Coisas maiores virão. Coisas maiores. Um grande avivamento está para acontecer na nossa nação quando passar tudo isso. E eu quero dizer, não se preocupe, porque quem tem Jesus em casa tem tudo. Quem tem Jesus em casa tem a provisão, tem a cura, tem o milagre. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ter Jesus em casa e não souberam agradecer. Não souberam agradecer, como aquele fariseu leproso, aquele fariseu leproso que a mulher entrou na casa dele para receber o milagre, Mas Lázaro, não faça como Maria, não faça como Marta, mas também não faça como Maria. Nós precisamos ter um coração de Maria nesse mundo de Marta, nesse mundo de preocupação. Nós temos que ter um coração adorador, mas um coração de Marta também. Então, eu quero lhe dizer uma coisa profética nessa hora. Se você tem Jesus em casa, dê valor a esse momento. Escolha a melhor parte, não só como Maria, mas tenha um coração de Marta nesse mundo de Maria, um coração de Maria nesse mundo de Marta, que é muito importante essa palavra para o seu coração. Então, você precisa, nesse momento, agradecer a Deus, assim como Jairo, com certeza, o glorificou em ter Jesus em casa, para ressuscitar os seus projetos, para ressuscitar a sua filha que estava morta, para aquilo que você acha que morreu. Quem tem Jesus em casa não tem medo da morte, não tem medo de pandemia, não tem medo de enfermidade, não temas, porque o Senhor é convosco. Eu quero orar por você e eu quero dizer, se você perdeu devido a alguns privilégios, você da Assembleia de Deus Adornada, em Santa Isabel, na Moca, você aí de Santo André e você de outras Assembleias de Deus, de todos os pastores, amigos do meu coração, amigos, pessoas que eu tenho um carinho especial, que ouvirem essa palavra. Não fique triste porque morreu ou porque você perdeu certos privilégios. Você perdeu só porque você ganhou outros e foi recompensado com grandes privilégios, e um desses é ter Jesus em casa. Deus, alcança esse povo agora. Todos aqueles que ouviram a tua voz, que ouviram esse vídeo, forem alcançados por essa palavra. Deus, encontra essa pessoa agora, quebra o arco, corta a lança, despedaça os carros de guerra no fogo. Meu Deus, abate o inferno agora, desfaz as artimanhas do diabo, as arquitetações, os bloqueios. Meu Deus, arranca todo o medo. Meu Deus, porque o medo é uma arma forjada no inferno, meu Pai, contra a tua igreja, contra o teu povo. Entra com providência, abate esta pandemia, entra no nosso país, no nosso continente, na Europa. Meu Deus, visita todos os países agora que está passando por esse problema. Também eu oro neste momento, Senhor, pela paz em Jerusalém. Só venha trazer paz. Meu Deus, não deixa faltar paz em Jerusalém. Meu Deus, que a tua bênção e a tua graça seja sobre nós e que todo mal, Senhor, seja banido, porque na nossa tenda, na nossa casa, nós temos o sangue do Cordeiro. Nós perdemos alguns privilégios para ter o sangue do Cordeiro, para ter Jesus em casa. E eu posso lhe dizer, aqui Jesus passeia tranquilo. Eu sinto o cheiro do seu perfume aqui na minha casa, como você vai sentir o cheiro dele na sua. Um forte abraço, fica com Deus. Pastor Abidias Martins, meu amigo, forte abraço, que Jesus lhe acompanhe e continue te abençoando. Deus lhe abençoe. Pastor Deonildo de Jesus.